Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E nesse momento nós entramos no estudo do 7º capítulo do Livro dos Espíritos, que diz respeito à volta do espírito à vida corporal, ou seja, à reencarnação. Todos os assuntos relacionados à reencarnação nós estaremos estudando daqui para frente. Vamos dividir o estudo em partes. Cada parte do estudo terá um estudo completo sobre determinado aspecto da reencarnação. Neste momento, estaremos estudando o prelúdio da volta ao mundo físico, dentro do contexto da pergunta 330 até a pergunta 333. E na pergunta 330, Allan Kardec perguntou aos espíritos: sabem os espíritos em que época reencarnarão? E os espíritos responderam: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retornar a um corpo? Como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. E na pergunta 330A, Allan Kardec perguntou: então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? E os espíritos responderam: certamente, assim é. Então, meus prezados irmãos, tudo depende do grau de evolução do espírito. Para os espíritos mais primitivos, que ainda não têm uma consciência exata da sua própria existência, ainda não adquiriram conhecimentos suficientes para sequer compreender a necessidade da reencarnação, estes espíritos terão mais dificuldade de entender o processo. Os espíritos mais evoluídos, eles inclusive participam do planejamento de suas próximas desencarnações. Por isso, para os espíritos mais atrasados, eles pressentem a necessidade da reencarnação. Eles têm um pressentimento de que está chegando a hora de começar a reencarnação. Mas para os espíritos mais adiantados isso é mais racional, porque eles já entendem, já compreendem o processo e inclusive participam do planejamento de tais encarnações. Mas na pergunta 330A tem um aspecto interessante. Quando Allan Kardec pergunta: então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? E os espíritos responderam certamente que sim. Quando estudamos André Luiz em conhecimentos posteriores a esta informação que os espíritos deram para Allan Kardec, nós entendemos que a necessidade da reencarnação é proporcional ao grau de adiantamento do espírito. Quanto mais é adiantado um espírito moralmente, menor a necessidade de sua reencarnação. Enquanto espíritos que têm menor grau de evolução têm muita necessidade da reencarnação. Isso está ligado ao processo da sujeira mental. Nós conceituamos sujeira mental como ódio, mágoa, inveja, ciúme, desejo de vingança. Todos esses maus sentimentos agem na mente de quem abriga esses maus sentimentos como se fosse um lixo mental. Quanto maior o lixo mental, maior a necessidade da reencarnação. Quanto menor o lixo mental, menor a necessidade da reencarnação. E na pergunta 331, Allan Kardec perguntou aos espíritos: todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? E os espíritos responderam: muitos há que em tal coisa não pensam, nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Tá vendo? Tudo depende do grau de evolução. Os espíritos mais evoluídos, que já moram em colônias espirituais mais adiantadas, eles têm uma ideia muito clara da sua própria necessidade da reencarnação. Mas os espíritos que vivem em regiões umbralinas, principalmente, não sabem nada disso. Muitas vezes reencarnam diretamente do umbral e quando despertam no corpo físico não têm consciência alguma do que aconteceu. Tudo isto passa para eles como se fosse um momento mágico em que eles não compreendem. Mas ainda sobre o tema da preocupação com a reencarnação, muitos espíritos se preocupam muito com o sucesso ou com a derrota na próxima encarnação, por causa do esquecimento. Porque a reencarnação ela nos faz esquecer
de nossas vidas passadas, deixando sobreviver nas vidas presentes apenas nossas tendências. Isto exatamente para que na reencarnação tenhamos a oportunidade de um novo começo, de recomeçar as nossas vidas. E nisso os espíritos que ainda não têm muita segurança, que não passaram por grandes provas, portanto não têm muita segurança de suas atitudes diante das tentações ou adversidades, eles têm um enorme temor pela próxima vida. Exatamente porque não têm certeza se vão se sair bem ou se vão sair mal. Mas para os espíritos mais adiantados, quando têm que reencarnar, eles não têm esse tipo de preocupação, exatamente porque já foram testados, provados diante dos enormes desafios da vida e eles não têm temor algum. Então tudo depende do grau de elevação, do grau de adiantamento do espírito. Espíritos mais atrasados, maiores dificuldades. Espíritos mais adiantados, menores dificuldades. E na pergunta 332, Allan Kardec perguntou aos espíritos: pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Ou seja, é possível que alguém apresse o momento da reencarnação ou atrase o momento da reencarnação? E os espíritos responderam: pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, meus prezados amigos e amigas, um espírito que deseja muito a reencarnação, ele pode apressar esse processo. Lembrando que a reencarnação não depende apenas do desejo do espírito reencarnar, mas depende da oportunidade. Para reencarnar, precisa ter alguém que nos aceite, uma mãe que queira nos acolher como filho. Então, nesse caso, a oportunidade seja talvez a maior dificuldade. O espírito sabe que precisa reencarnar, ele deseja essa encarnação, mas ele não tem oportunidade, porque não tem uma mãe que resolveu acolhê-lo. E passa por grandes dificuldades, vai que haja uma frustração. A mãe, mesmo depois de ter acolhido inicialmente, ainda resolve abortar. Um pai irresponsável que induz a mãe ao aborto, né? Tudo isso faz parte de nosso processo evolutivo, de nossas dificuldades. Mas com certeza o espírito que quer muito a reencarnação, esta energia do desejo, do querer, pode aproximá-lo de uma mãe que queira acolher um filho. E ela pode então ficar grávida e ele nascer através dela. E a mesma coisa acontece com aqueles que fogem da prova da reencarnação. Eles não querem reencarnar, porque ainda não têm uma consciência clara da necessidade da reencarnação para a sua evolução espiritual. Sem reencarnação não há evolução, o espírito fica estagnado, fica parado no tempo, não evoluindo. E isto para o espírito é um grande transtorno. Os outros vão crescendo, os outros vão melhorando e ele vai ficando. Ele pode fazer isso, mas é um prejuízo enorme para as suas conquistas evolutivas. Mas na pergunta 333, Allan Kardec pergunta: se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? Pergunta interessante. Allan Kardec pergunta se o espírito está desencarnado numa posição mediana. Ele não vive numa região umbralina, mas também não conquistou degraus mais evoluídos na escada da evolução. Ele está satisfeito com aquilo que está ali naquele momento. Ele não sofre, ele não está em regiões de sofrimento, mas ele também não tem o desejo de crescer. Ele está parado, ele está numa zona de conforto. Aí Kardec pergunta se esse espírito poderia permanecer nessa condição durante um tempo indefinido. E os espíritos responderam: indefinidamente não. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. O problema é que, mesmo estando numa condição intermediária, o simples fato de não desejar progredir porque está numa zona de conforto já denota a existência ali de um certo atraso espiritual. Porque os espíritos mais adiantados querem evoluir sempre. Eles não param.
Eles estão sempre buscando evolução. Mas nessa condição, o espírito permanecendo parado, isso já denota preguiça. Ele não quer evoluir, ele está parado numa zona de conforto. Isso não impede que ele continue produzindo um certo quantitativo de sujeira mental. E à medida que essa sujeira mental vai acumulando no seu perispírito, ele vai afundando. Ele vai se aproximando cada vez mais da necessidade da reencarnação, chegando ao momento que ele nem tem como optar. Ele vai reencarnar querendo ou não querendo. Então, meus prezados irmãos e irmãs, esse é o nosso estudo de hoje. Nos nossos próximos estudos estaremos aprofundando neste tema. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.